Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, onde desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Linda, não é, gente? Querer ir no interior do seu interior para saber por
que as pessoas se agridem? Muito linda. A gente já está quase em cima da hora, não dá para ouvir outra música. Ou tá? Um pouquinho, né? Vamos ver. É. Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada. Vou terminar para não atrasar o nosso estudo. Mas que ele merecia, tudo merecia. Boa noite para vocês, um beijo no coração. Com 2 minutos de atraso, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu acho que não tem ninguém novo hoje, todo mundo da antiga. A gente vai começar nosso estudo, então, com a leitura do Ideal Espírita. Quem vai fazer a leitura é a Leila, que está linda e maravilhosa hoje, já vi os cabelos. O título é Em Casa.
E em seguida, a Fátima vai ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Ela vai ler o item 19, tá bom? Leila, minha amiga, vou passar para você. Eu dividi a tela aqui. Prontinho. Oi? Pode? Obrigada, Leila. Boa noite a todos. Boa. Deu? Tá Sim. dando? Tá ouvindo? Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente, aproveitando essa oportunidade, né? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Em casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamos-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amíngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-lo ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais, afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinhadeiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinhos e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorria para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriaram, que te injuriam. A humildade é chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. Faz a prece ou comenta primeiro, Adriana? Oi? Comenta. Estou sem som. Comenta primeiro. Isso. Emmanuel, ele puxa a nossa orelha, né, primeiro, mas depois ele vem assim com carinho, mostrando o que devemos fazer. E então eu vou, já que é em casa, eu vou falar de mim, né, da minha casa. Eu vou falar a oportunidade que eu tive, que é uma oportunidade, né, o reencontro, né, com os nossos familiares. Então, para mim, foi assim de grande aprendizado. Eu creio que foi mesmo, que foi assim, foi reencarnação mesmo, porque eu acredito que, porque eu com o Jorge foi assim, nós nos
Eu morava lá em Olinda, ele em Nilópolis. Nunca, não o conhecia. Aí vim para Jacarepaguá, eles vieram para Jacarepaguá. Com a mesma idade, eu vim para Jacarepaguá com 12 anos, ele também veio com 12. Com 18 anos, nos encontramos. Foi morar na mesma rua que eu. Aí nos conhecemos, namoramos 10 anos, foi meu primeiro e único namorado, casamos, que foi aquela coisa que ele era bom, mas sempre... Todo mundo tem defeito, né? Namorador, e meu pai não queria, achava que não ia dar certo, que eu ia sofrer muito, aquela coisa toda, mas eu insistente, que achava que era amor, que depois eu descobri que não era amor, era paixão. Que quando você vê a pessoa, o coração fica acelerado, até a Norma disse que isso não é amor, que era paixão, então acho que era paixão mesmo. Aí, então, foi assim, aí casamos, tivemos nossos filhos, ele teve lá também os problemas com ele, e eu fui. Aí depois eu fui percebendo, eu fui criada, meu pai era umbandista, né? Mas eu fiz primeira comunhão, depois fui para a Umbanda junto com meu pai, nova ainda, né? Aí eu falava assim, tem alguma coisa errada, porque não é possível. Ele era assim, imperativo. Aí eu vi essa frase aqui do homem... Como é que foi a frase que eu até procurei? O que era isso? Esposo, que meu Deus, gente, onde está? Foi na primeira. Agora não acho. Esqueci qual foi o homem, não sei o que eu procurei e vi quem é. Era uma pessoa assim, imperativo, gostava de tudo certinho, sabe? Impulsivo. Aí eu falava assim, mas não é possível, tem alguma coisa errada. Eu vou tentar mudar. Aí, quando ele falava alguma coisa que me agredia, agredia assim com palavras que eu não gostava, eu ficava quieta. Aí, um dia eu conversava com a minha mãe, e minha mãe falava, é isso mesmo, tem que ficar quietinha, para não ter briga, não responde nada. Aí eu falei, será que isso é certo? Aí falei, acho que a minha mãe está certa. Aí fui levando a vida assim, né? Aí depois eu teve uma vez lá no centro, um preto velho falou assim para mim, olha, filha, você tem muita sabedoria. Eu falei, mas o senhor não está errado, não? Eu tenho sabedoria, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí ele falou, tem sabedoria sim, a sua sabedoria não é de agora, não. Você vai sofrer muito, mas depois vai ficar tudo bom. Eu falei, não quero saber disso, não. Aí fiquei pensando naquilo. Aí tive meus filhos e tal. Aí, quando ele falava alguma coisa... E as crianças, eu que educava, né? Ele chegava em casa, brigava, falava, mas ele não tirava a minha razão, não. Aí eu deixava. Aí tive problema com a minha irmã também, mas eu sempre fui assim, passiva. Eu deixava todo mundo fazer o que queria comigo. Depois, um dia, eu falei, acho que isso não é certo. Será que eu estou certa? Eu estou errada? Aí ficava sempre me questionando. Dormia, pedia a Deus que me orientasse, se eu estava certa, se eu estava errada. Aí um dia eu falei, não, eu vou acertar isso. Deve estar, eu estou errada. Aí um dia o Jorge falou assim para mim. Eu falei assim para ele, pô, Jorge, será que tem alguma coisa errada? Você não quer ir embora? Você não está feliz comigo, não? Ele falou, mas quem disse? Quem disse que eu não estou feliz? E precisa ter felicidade? Era só o jeito dele de ser, mas ele estava feliz. Aí ele falava assim, não, tá tudo certo. De repente, sei lá, tem alguma coisa, eu que sou errado. Eu falei, tá bom. Aí foi ficando. Aí aconteceu, ele teve outras famílias, eu fui aceitava tudo. Mais um minutinho, já estourou. Hã? Então, já estourou? Já. Não, aí deixa eu te falar, aí fui fazendo as coisas, depois eu fui analisando que realmente nós viemos um para acertar o outro. Porque eu sempre coloquei todas as pessoas que minha mãe falava, a gente tem que conviver com as pessoas com os defeitos, com as qualidades, mas sempre olhar as qualidades, esquecer os defeitos. Então, eu fiz isso a minha vida toda.
eu fui com ele, fui vendo os defeitos. E o filho que eu tenho problema, que os meus filhos fazem, que é meu filhinho, foi o que eu dei mais carinho, dei mais atenção, não tem mais problema, graças a Deus. Eu acho que a doutrina espírita agora, que eu fui entender tudo, que eu estou tentando cada vez mais me melhorar, estou engateando, mas eu acho que eu fiz o trabalho certo. Acho que eu Certeza, fiz, minha não sei. amiga. Vocês me corrijam aí, se eu fiz certo, se fiz errado. Foi ótimo você ter falado da tua experiência para ilustrar a página que você leu. Alguém gostaria de fazer algum comentário rápido, porque a gente já estourou bem o tempo, só para não dar o tempo Rapidinho, gente. da Se Fafá? ninguém comentar, eu vou achar que foi ruim, hein? Não, foi ótimo, minha amiga. Eu acho que você pegou aí nos pontos certos da reencarnação, do que a gente não entende muitas vezes, né? Dos nossos ajustes dentro de casa, com a família. Val, fala, Val. Não sou eu. É rapidinho. Fala, Eu Jair. acho que foi muito feliz a colocação dela, tendo em vista que, no meu entendimento, a maior experiência que existe é a própria vida, né? Ela declarou aí a sua própria vida, fatos reais, né? Eu acho que não tem exemplo melhor. Qualquer coisa que a gente fale vai estragar, Leia. Então deixa a gente ficar calado para não estragar. Foi lindo. Tá linda você, hein? Beijo. Não, filha, Roberta, mas a gente já está foi com o isso tempo aí. bem estourado. Você se importa de falar no final, Roberto? Não, tudo bem. Para não tirar Nada o tempo disso, da pode Fátima, deixar. por favor. Agradeço. Claro. Leiloca, você faz a nossa prece, então, inicial? Obrigada, Roberto. Leila? Deus, nosso Pai, Jesus, amigo mestre, querido irmão João, Eurípides Barçanufo e todos esses espíritos que nos auxiliam, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para esse estudo do Teu Evangelho, que tanto nos tem auxiliado, Jesus, nesta caminhada. Agradecemos e te pedimos, Senhor, permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, minha amiga linda. Fátima. Oi, Fátima. Aí, amiga? Oi, boa noite. Tudo bom? Olá. Tudo bom? Boa noite. Pode começar? Pode, minha querida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência, e essa é mais uma razão para fazerdes com moderação, com um fim útil e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra, com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. Bom, é um parágrafo pequeno, mas que me trouxe várias reflexões, né? Porque eu entendi o seguinte, que tudo vai depender da intenção. Tudo vai depender do alvo que eu quero atingir. Se eu quero para o bem ou se eu quero para o mal, né? Então, com isso, eu lembrei dos estudos anteriores, né? Não julgueis para não ser julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, onde Jesus quis dizer que a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem pronuncia. Então, diante disso, eu trouxe alguns exemplos. E um deles foi o seguinte:
eu tenho um filho. Então, se eu não repreendo no momento necessário, eu estarei fazendo mal. Se repreendo humilhando, também estarei fazendo mal. Mas se repreendo com a finalidade educativa, com amor e respeito, aí estarei fazendo o bem, educando através das palavras e com atitudes coerentes. E um outro exemplo que eu achei também interessante colocar é quando tem assim pessoas ou profissionais sob a minha responsabilidade. Aí surge um problema. Eu tenho o dever, no caso, né, de chamar em particular e não ser omissa. Eu tenho que repreender, mas com respeito, durante um diálogo, proporcionando uma oportunidade para que a pessoa possa fazer uma autorreflexão e dessa... E dar... meu Deus, desculpa. Espera aí, fazer uma autorreflexão e de fazer a diferença na vida do outro, de eu poder fazer essa diferença na vida do outro, né? Que é o que fala no Novo Testamento. Então, a repreensão, eu entendi que ela deve ser sempre com esse caráter educativo, sempre para auxiliar no crescimento do outro, sem expor ao constrangimento, sem a humilhação, sempre de forma privada, incentivando para que a pessoa possa crescer, possa cada vez ir mais à frente, sempre trabalhando no bem, né? E nisso, claro, lembrando sempre de Jesus, porque esse é o grande educador. E é com base nele que a gente tem que seguir em frente, tem que caminhar e auxiliar nossos irmãos, não? Não era só isso. Era só isso tudo, né, amiga? E fez muito bem seu comentário. O difícil é equilibrar essa mão na repreensão de acordo com as relações de poder, né? Você falou aí de situações diferentes. É o seu filho, é no trabalho que você precisa, se você está coordenando uma equipe, né? Mas quando você está numa posição igual, é muito difícil, porque os colegas às vezes acham que você quer se impor, que você quer botar a sua opinião à frente da dele, né? Então, ter a mão que é difícil, mas como você falou, e a página diz isso, tudo é a intenção, né? E a forma como a gente escolhe para fazer isso, ela é fundamental quando a gente está nessa relação de igualdade, né? Eu digo igualdade de posição na terra, no sentido, assim, Jane é a diretora do Cefac, nós somos os trabalhadores. Então, às vezes, uma palavra minha, dependendo da forma como eu coloco, né, pode ser vista por você de uma forma, mas se a Jane colocar, é vista de uma outra forma, de acordo com as relações que você estabelece no seu local de trabalho. É muito importante o que você falou, muito legal. É um aprendizado para a gente, muito, né? Muito. Porque a gente vai aprendendo a dosar as palavras com cada pessoa que a gente tem uma relação. É muito importante. E quando a gente trabalha no local, que a gente está num cargo de chefia, e nesse meio nós temos amigos, se torna complicado. A gente tem que saber muito se colocar. Eu sou coordenadora há 22 anos de uma mesma equipe. Há 22 anos. Eu sei o que é exatamente isso. Mas eu passei por uma situação também, enquanto coordenadora, onde eu tive problema com 2 enfermeiros. E o rapaz começou a querer denigrir a imagem da enfermeira, da colega de trabalho. E os dois precisavam trabalhar juntos. Então, foi uma situação muito difícil. Eu precisei escutar um, escutar o outro, depois botar os dois juntos, para poder entender o que estava acontecendo e poder fazer eles entenderem que aquilo não era local para isso. Uhum. Tinha que se respeitar.
Porque estavam servindo de exemplo para os outros funcionários, porque eram vários funcionários. Sim. E eles eram dos mais velhos, então fica mais difícil, né? Exato, Hoje administrar são meus amigos, mas fica realmente complicado. fica complicado. Fernando, meu amigo, Fernando tá... Desde o primeiro minuto que você começou a falar, Fernando, já, ó, levantou a mãozinha. Vamos lá, É Fernando. a fila, né? É a fila anda. Vamos É lá. porque eu usei um tempinho assim, porque eu não podia deixar de juntar, né, todas essas ideias aí, ainda mais quando falou aí em mandar, né? O pessoal diz que mulher que é mandona, que o homem que é mandão. O espírito é mandão. Às vezes ele nasce homem, às vezes nasce mulher, e as famílias vai ter sempre um mandão e um que obedece, né? A Leila descreveu tão bem, e a gente, digamos assim, tem uma afinidade muito grande. Os últimos anos desse processo que a Leila descreveu, estivemos juntos, né, na evangelização, e não foram poucos os momentos. Eu tenho um carinho muito grande. A Leila faz aniversário no mesmo dia que a minha avó, que me criou após a morte da minha mãe. Então, eu tenho um carinho muito grande, filial mesmo, por ela. Como eu não fui filho nela nessa existência desde o começo, eu tentei honrar esse amor filial, tentando apoiá-la, né, em alguns momentos, como filho mesmo, né, como irmão de fé. Realmente, ela que me convidou para ir para o Cefac, então, precisava dar esse testemunho. E juntar com o que a Fátima colocou, né, que exemplifica bem o que a Leila colocou, na hora de falar, né, reservadamente. E, às vezes, o silêncio é um grande discurso. Né? Você citou a Jane só me olha, ela não precisa falar nada, eu já fico quieto. Então, assim, por aí mesmo. Poderia te falar do Fernando. É de palavra, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira, né? Em geral, a gente não casa com, a gente casa contra, né? Eu até escrevi isso daí. E tem, no livro Nosso Lar, o caso de uma senhora que já tinha desencarnado e estava tendo uma revolta civil ou uma pandemia desse tipo, eu não me lembro direito, e ela estava muito angustiada. E a amiga perguntava por quê. Poxa, que bom, o Antônio vai voltar. Ela falou exatamente por isso, eu tenho medo, como é que vai ser aqui, como é que vai ser que ele vai querer me mandar de novo e tudo, né? Então, existem esses problemas, Leila. Vai se preparando, porque para quando você voltar, como é que vai ser o negócio, né? Obrigada, Fernando. Ótimos comentários. Vou passar a palavra para a Sâmia. Oi, Sâmia. Olá, boa noite. Boa noite, querida. É interessante, né, essa forma que a gente tem, né, do dia a dia. Até a Fátima trouxe muito bem, né, essa questão de trabalho, porque você vê, a gente estuda, né, aprende pra caramba, lê. A teoria é uma coisa, mas o desafio mesmo maior é colocar em prática, né? E quando você está nessas relações com as pessoas, em ambiente de trabalho, onde você não está com a sua família, você não está com os amigos, é que realmente é a prova maior, né? Então, eu tenho uma situação curiosa também, que uma colaboradora uma vez virou para mim, porque assim, nutricionista em cozinha, infelizmente, tem uma missão, né, muito difícil, tem que apontar os erros, né? Tem que corrigir, enfim, o tempo todo a gente com aquele olhar ali de raio-x do que o manipulador está fazendo errado, o que pode, né, tá causando ali uma contaminação, enfim. E aí ela tinha uma fala para mim, que assim, quando a Sâmia vem com aquele cantinho de boca, e eu até hoje não sei que cantinho de boca é esse, mas que eles sabiam, porque quando eu chegava, todos já olhavam, ih, lá vem. Eu já ia corrigir. É a leitura que as pessoas fazem das suas fisionomias, isso é muito interessante. Você levantar a sobrancelha, se você vai, o cantinho da boca, isso aí tem significado. Então, foi o que o Fernando falou. Às vezes, você não precisa falar, né? É verdade. Silêncio. Quem é que casou contra a Sâmia, hein? Jário. São as formas de silêncio que são expressas pelas fisionomias. Isso aí tem um livro que fala sobre isso. Jário fala que eu sou igual o Tim Maia. Me dê motivo, entendeu? Muito bom. Obrigada, Sâmia, pelo teu comentário. Roberta.
Oi, olha aqui, ó, é interessante, né, a colocação da Fátima sobre... nós temos realmente aqui, pela instituição do São Luís, a obrigação, né, de, vamos dizer assim, eu não vou dizer nem repreender, mas, de certa forma, orientar ou anotar para a pessoa quando a gente percebe que rumos devem ser mudados. Agora, uma coisa que é muito importante, além da nossa boa intenção, é nós sabermos a hora de fazer a coisa. Determinadas coisas nós podemos estar com razão, termos analisado certo, a pessoa está precisando, vamos dizer assim, refletir e mudar algum rumo, mas se nós falarmos também no momento errado, o tiro pode sair pela culatra, porque a pessoa, naquele momento, encontra, na sua reação, uma forma ruim de receber aquela observação. Então, uma das coisas muito importantes, eu acho que é a gente saber o momento de falar. Claro, tem que, como a Fátima colocou muito bem, tem que falar em particular, tem que falar com o máximo de doçura, apesar de que muitas vezes necessita de firmeza, não humilhar a pessoa, mas tem que saber o momento de falar, porque tudo isso, se for feito, mas for colocado no momento errado, a coisa funciona exatamente no sentido contrário. Então, eu faço apenas essa colocação aqui para que a gente possa refletir sobre isso. Tem hora que a gente tem que esperar o momento certo para falar. Tem toda razão, é isso aí. Fernando, deixa o Mário falar, tadinho. Com a mãozinha levantada. Era só para perguntar pelo cardápio. A Fátima hoje não trouxe cardápio. Já está ficando mal acostumado. No final, a gente vai fazer um grande almoço com um grande cardápio, vai ver só. Estava aguardando. Não, rapidinho, eu concordo com o Roberto, né? Porque realmente, às vezes, na hora, não se pode falar. Né? Toda razão. Eu até brinco muito, né? Já que o Fernando está falando de contra o casamento, etc. Tal, né? Casou contra, né? A gente, para ter uma relação social relativamente saudável, muitas das vezes a gente tem que ser meio cego, meio surdo e meio mudo. A hora de ouvir, a hora de ver e a hora de falar. Senão, o que era bom vai tudo pelo buraco. Agora, quanto ao Fernando estava mastigando ali que eu vi, entendeu? Ele está falando do cardápio, mas ele estava mastigando. E uma outra coisa rapidinha. Quando no Evangelho lá Jesus diz o seguinte, olha, vê se não aplica a você, não é só para você ver se você tem autoridade moral sobre aquele outro, não. É para ver o seguinte, já que você está vendo o erro nele, será que também não serve para você? É um alerta para você se conhecer também, fazer uma análise. É isso aí. Muito bom, Mário. Obrigada, Roberto, Fernando, Sâmia. Vou pedir, então, obrigada, é claro, a Fátima, os comentários, e vou pedir a Leila para fazer a nossa prece final, Leiloca. Leila? Oi, amiga. Oi? Pode. Antes da prece, deixa eu te falar a palavra. Despótico. Ah, tá. Déspota. Tá certo. Então, vamos apaziguando o nosso coração, os nossos pensamentos. Vamos nos conectar com o alto, pedindo, Senhor, por todos esses irmãos enfermos que se encontram nos hospitais, nos asilos, orfanatos, nas ruas. E esses irmãos, Senhor, também infectados por esse vírus, que eles possam, Jesus, receber o bálsamo para aliviar as suas dores físicas e espirituais. Rogamos também
pelos enfermeiros, médicos, todos esses trabalhadores de frente que estão nas ruas, que precisam, Senhor, trabalhar. Que eles possam, Senhor, ter força, fé e levar amor para esses irmãos, Jesus. Rogamos também, Pai, pelos nossos governantes, que Tu possas, Jesus, chegar até esses irmãos, para que eles possam, Pai, ter sabedoria, que os amigos espirituais possam envolvê-los em paz e sabedoria, Pai. Pedimos, Pai, por todos os nossos familiares, amigos, que a Tua paz, Senhor, possa chegar até os nossos lares e nos envolver a todos, encarnados e desencarnados. E assim, Pai querido, agradecidos estamos e te pedimos ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Está acordado, Tati? Assim Quer fazer seja. a Gigi hoje dormiu. Tá bem, tadinha. Hoje as músicas que eu coloquei, a primeira não está gravada no nosso estudo, mas as outras estão, do Vanderly, Onde Deus Possa Me Ouvir, e a do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Então, revejam o nosso estudo, ouçam as músicas, fechem os seus olhos e agradeçam ao Pai, a essas pessoas que fazem essas músicas, essas letras que tocam o nosso coração e nos fazem ver a vida de uma maneira mais pacificada, né? Que a gente possa tranquilizar o nosso coração diante desse momento tão aflitivo, né? Com o qual a gente tem que lidar todos os dias, né? Como a nossa Leila colocou. Bom, um beijo no coração de vocês. Estão todos na tela para as despedidas. Um beijo, gente. Beijo. Ótimo Boa noite. estudo. Obrigadinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Fátima. Tchau, até amanhã. Tia Leila, eu mandei uma foto para você que eu tirei enquanto a senhora estava fazendo palestra. Eita, com esse cabelo chique, eu também vou ajeitar meu cabelo amanhã. Várias fotos maravilhosas. Sábado à noite, né? Caras e bocas, hein? Boa noite. Tô Vou de levar olho, pra Elci. Globo, hein? Beijo, gente. Tchau. Ele é com espírito de sábado à noite. Alcides, faz o cabelo amanhã, Alcides, para a gente tirar foto. Botar uma peruca. Vai botar uma peruca. Quando eu faço